Bom, muito melancólico o fim da CPMI do INSS, morta pelo STF na base da cacetada e com os arranjos do governo lá no Senado para não aprovar o relatório final, né? Era o que a gente imaginava, na verdade, como eu falei para vocês, mas o relatório final de uma CPMI, no final das contas, serve para muito pouca coisa, né? O que a gente tem de importante é o relatório em si, indiciando 216 pessoas, o Lulinha, mais um monte de gente, coisa e tal, mas o relatório não foi aprovado pela CPMI, o que significa que não será enviado para o Ministério Público. Eu já falei sobre isso no último vídeo que eu tratei desse tema, ou seja, isso mostra a importância da gente construir uma maioria no Senado. O governo Lula conseguiu se safar nessas CPMIs porque justamente ainda tinha uma maioria no Senado e com isso tinha o apoio do Alcolumbre e com isso conseguiu botar um monte de governista na CPI que foi aberta pela oposição e a gente ficou nessa situação, né? De qualquer forma, o relatório é o menos importante. Como eu falei, o mais importante de uma CPI são as informações que ela traz para a visualização do público, e nisso essa CPMI foi um sucesso. Mas o problema da CPMI não foi só a falta de um relatório final, também teve um barraco enorme com acusações de estupro de vulnerável, né? Uma coisa, cara, realmente uma coisa triste de ver o Senado dessa forma, né? Lindbergh Farias e Soraya Tronic acusaram o Alfredo Gaspar, que é o presidente da CPMI, de ter participado, ter cometido esse estupro de vulnerável e coisa e tal. O que é falso, ele próprio mostrou aqui, não tem nada a ver o caso. Houve um caso desse na família dele, mas é um caso conhecido, ele não teve nenhuma participação nesse caso. E não foi sequer um estupro, né? Na verdade foi uma adolescente que ficou grávida e coisa e tal. Enfim, vamos entender essa coisa toda aqui, que isso tudo está dentro desse contexto do governo tentando abafar o caso, né? O governo está comemorando, tá? Lembra que o Lula falou que não, que vamos investigar, doa quem doer. Se o meu filho estiver envolvido, ele vai ter que pagar por isso, não sei o que lá. Não, tá os petistas comemorando que enterraram a CPMI do INSS, né? Mas calma, ainda vem vir coisa por aí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter Aprecia Garotas 2D, Peter é saudável porque toma leite de mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Infelizmente, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso ontem. A CPMI ontem estava entre dois relatórios. O relatório da CPMI em si, que era um relatório grande, de 5.000 páginas. Aliás, está aqui, ó, você sabe, né? Eu não vou abrir o relatório, porque é um relatório de 5.000 páginas, nem faria sentido eu ver isso aqui, né? Mas se você quiser ver o relatório, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. E um relatório completo, indiciando Lulinha, o irmão do Lula e mais um monte de gente. Os governistas prepararam um relatório também que indiciava o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, dizendo que eles eram culpados pelo caso do INSS. É lógico que eles fariam isso, né? Ah, mas não tem nenhuma evidência. Mas quem se importa, né? No caso do Lulinha tem evidência pra caramba, no caso do irmão do Lula tem evidência pra caramba, todo mundo tá vendo, né? O irmão do Lula era do sindicato lá que roubava os aposentados, o Lulinha recebia mesada de 300 mil reais e não sei o que lá, ou seja, do Lula, dos caras que o pessoal colocou aqui no relatório, tinha evidência, né? Mas aí sabe como é que é a oposição? É o que eles estavam tentando fazer o showzinho deles, né? Mas acabou que nenhum dos dois foi aprovado, tá? O relatório do Alfredo Gaspar teve 12 votos favoráveis e 19 contrários. Não houve abstenção, ou seja, o governo conseguiu uma maioria folgada para enterrar isso daí, porque é lógico, eles também temem, muita gente ali do Centrão teme a questão do Banco Master. Então, embora os casos INSS Master sejam diferentes, né, tem o careca do INSS, tem o careca do Master, né, mas tem alguma ligação aí, né, e o pessoal do Centrão está morrendo de medo desse caso do Banco Master, então votou com muita força a favor do Lula, infelizmente, né. Com o resultado, ela chegou ao fim sem parecer nem indiciamentos. Havia esse outro relatório, como eu mencionei, mas o Alfredo Gaspar encerrou a CPI, encerrou a sessão, encerrou a CPI e, portanto, não teve votação de nenhum relatório, né? Tem aqui algumas informações aqui, ó, sobre qual que era o resultado no final. Pessoas com pedido de indiciamento no relatório que infelizmente não foi aprovado, né? Mas está aqui, o relatório está aqui e tem todas as informações, todas as dicas sobre por que a pessoa foi indiciada, né? E está aqui. Primeiro, o Lulinha, que é indiciado porque ele teria recebido repasses do careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como figura central nos esquemas indevidos, além da empresária Roberta Luxinger, que é amiga da Lulinha. Então, os dois foram indiciados ali, né?
Ex-ministros, integrantes e ex-integrantes do governo. O José Carlos Oliveira, que é ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo Jair Bolsonaro, foi indiciado também. Olha como é que é um caso clássico de que o pessoal queria buscar mesmo a verdade, não importa quem seja a pessoa, né? Esse cara, ele chegou a ser ex-ministro do Trabalho do governo Jair Bolsonaro por um período muito curto, tá? Ele foi interino durante um período de troca de ministro e, lógico, é esquerdista, tanto que estava envolvido nesse troço aqui, né? O relator o classifica como facilitador e beneficiário de uma rede criminosa instalada no topo da administração previdenciária. O Carlos Lupe, ex-ministro de Previdência do governo Lula, o José Sarney Filho, Zequinha Sarney, que é ex-deputado federal, o Pedro Álvares Correia Neto, secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, Vanessa Tocantins, que é chefe do gabinete do Ministério da Previdência Social, atuou no núcleo político administrativo, então, ou seja, teve um monte de gente ligada aqui ao executivo e também ao legislativo. O Euclides Petersen, do Republicano de Minas Gerais, Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Todos esses três aqui já estão enrolados na investigação da Polícia Federal, tá? Isso é o que eu falo para vocês. Acabou o problema do INSS? Não, meu amigo, acabou a CPMI. Infelizmente, deveria ter continuado, né? Mas a investigação da Polícia Federal continua e com a liderança do André Mendonça, o que eu tenho certeza vai acabar resultando em frutos muito mais polpudos mais adiante. A CPMI tem a grande vantagem de ser uma coisa que tem muita visibilidade, de sair muito resultado para a mídia, né? A PF tende a manter os dados mais fechados, mas quando sair, meu amigo, sai a coisa bastante pesada e eu tenho certeza que vai sair esse ano ainda, né? Representantes de instituições financeiras que também foram indiciados. O Vorcaro, o Arthur Idelfonso Azevedo, que é executivo do Banco C6, olha só, o C6 também entrou nessa, hein? O Augusto Ferreira Lima, o Guga Lima, que é o sócio do Daniel Vorcaro ali, e o Eduardo Chedid, que é o do PicPay Bank Banco Múltiplo, né? Ou seja, teve mais gente aqui indiciado também nesse negócio do INSS. Lembrando, isso aqui não tem a ver com o Banco Master, tem a ver com o consignado do INSS. A questão é que o Banco Master fazia consignado do INSS. Ex-dirigentes do INSS, Dataprev e outros órgãos. Tem uma lista de gente aqui que trabalhou no INSS, coisa e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente investigada lá no INSS que participando desse negócio, né? Vocês sabem que eu estou sendo processado, né, por um caso ligado ao INSS, né? Eu fiz um software lá em 2018 que foi vendido para o INSS. E no momento que ele foi instalado no INSS, meu amigo, o pessoal do INSS começou a denunciar que o software era falso, que a empresa não existia. O meu software que já tinha sido usado num monte de sistemas no governo federal, até no TSE foi usado meu software para inspecionar sistemas lá, para checar a segurança de sistema. Quando instalou no INSS, meu amigo, deu um escândalo, saiu na imprensa e coisa e tal. Estou sendo processado por isso até hoje, cara. Fizeram busca e apreensão aqui em casa. Agora você entende o porquê. Se o meu software tivesse rodado lá no INSS, tinha pego esse pessoal todo do INSS lá, tinha pego as falcatruas nos sistemas do INSS lá, e tinha botado luz nesse troço lá em 2018, muito antes do governo Jair Bolsonaro, muito antes dessa coisa toda, né? Infelizmente, né, o pessoal conseguiu destruir minha empresa, tanto que depois eu virei youtuber, né? Não tem, minha empresa quebrou. Enfim, essa é a história. Olha só a quantidade de gente do INSS envolvida nisso daqui. Vai ter muita gente ligada nisso, eu tenho certeza disso, né? Operadores, familiares e operadores e dirigentes de entidades, né? Antônio Carlos Camilo Antunes, Carlos Roberto Ferreira Lopes, Aristides Veras dos Santos, Marcos dos Santos Monte. Aí tem mais um monte de gente aqui, os operadores que estariam ligados nessa história toda aqui, né? E o relatório do Gaspar recomenda ainda o aprofundamento pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de investigações sobre o Volney Queiroz, o Onyx Lorenzoni, o Silas Câmara, o André Valadão e também, aqui eles não falam, mas também eles recomendaram a investigação sobre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, tá? Tá no relatório, não tá aqui nesse resumo do G1, mas tá no relatório. Eles não indiciaram o pessoal do STF, não chegou a indiciar o pessoal do STF, não. Mas foi pedido mais investigação sobre os ministros do STF, né? Então, ou seja, assim terminou a CPMI do INSS. Como eu falei para vocês, o relatório não importa muito, esse relatório de CPMI, o resultado da CPMI é a atividade que acontece ao longo dela, mostrando coisas, deixando coisas na mídia, é isso que faz diferença no final das contas. Se você pegar todos os relatórios de todas as CPMIs que foram feitas, nenhum deles resultou em absolutamente nada. A verdade é que para você fazer um processo jurídico adequado é preciso um rigor muito alto, técnico, e tipicamente
como a CPMI é um objeto político, ele acaba indo mais para o lado político e não tendo rigor técnico e acaba não gerando consequências depois, né? Agora, outra coisa triste, bom, uma coisa importante, tá? Saber quem é que votou aqui contra o relatório, né? E você pode ver aqui que é a galera do PT aqui, ó. O Lula falou que não, que tem que investigar todo mundo, que quem tiver, se o meu filho tiver culpa, vai investigar e vai botar e vai pagar, e não sei o que lá. Mas se você olhar aqui, olha só, PT, 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 PT. O resto é PCdoB, PDT, é o pessoal de esquerda e tem um ou outro do Podemos, do Republicanos aqui, de outros partidos, né? O fato é o seguinte, né? Eles tentam dizer que não, que o problema do INSS e do Banco Master é da direita, é do Bolsonaro e não sei o que lá, mas quem votou contra a investigação foi o PT, meu amigo. Não foi o pessoal da direita. A direita queria continuar investigando, né? O PT que dropou a coisa, né? Enfim, isso deixa claro esse problema, né? Bom, além disso, teve também o fato da acusação da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias de que o Alfredo Gaspar seria um estuprador e não sei o que lá. Aí ele responde aqui, as acusações recentemente levantadas por Lindbergh Farias e Soraya Tronic são falsas, levianas e absolutamente irresponsáveis. Trata-se de uma tentativa de desviar o foco da coisa. Adotarei as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os autores dessas acusações, inclusive no âmbito do Conselho de Ética. O pessoal está falando que justamente que vai ser processado no Conselho de Ética a eventual expulsão da Soraya Tronic e do Lindbergh Farias. Seria ótimo, né? Apesar de que já está no final do mandato, a Soraya Tronic não elege mais nem para síndica de prédio, o Lindbergh também não. Já entrou esse ano na base do sufoco ali, do suplente do suplente do suplente. Isso daqui é a garota supostamente envolvida no caso, dizendo, ela agora já é uma mulher mais velha, coisa e tal, e ela falando o que aconteceu e diz que não tem nada demais, não tem nada, primeiro que não tem nada a ver com o Alfredo Gaspar. Teria acontecido com o irmão dele, na família dele, coisa e tal, e ele explica aqui que parece que o caso foi que realmente teve uma adolescente que engravidou e coisa e tal, mas não foi estupro, foi um ato consensual e coisa e tal, apesar de que esse é menor de idade, menor de 14 anos, né, acaba sendo estupro de vulnerável, mas de qualquer forma não tem nada a ver com o senador em si, é mais um caso de absurdo aí que o pessoal levantou para tentar jogar lama no cara. É realmente absurdo esse tipo de coisa, né? Enfim, o Alfredo Gaspar fala aqui sobre o final da CPMI dele, sobre o resultado concreto que eles tiveram. Eu acho que foi um resultado positivo, como eu falei para vocês. O que se obtém da CPMI é exatamente isso. E agora, meu amigo, é esperar, porque vai ter mais coisa desses escândalos aí ao longo do ano. Se o Lula tá achando que esse escândalo morreu, meu amigo, ele não tá ligado no que está acontecendo. É lógico, existe lá em Brasília, nesse momento, uma grande tentativa de fazer uma pizza. Tem muita gente querendo enterrar o INSS e o Banco Master. O Executivo quer, o Legislativo quer, o Judiciário quer. Todo mundo lá em Brasília quer enterrar esse caso do Banco Master porque está ficando dolorido demais para todo mundo, e o caso do INSS também. Mas a verdade é uma só, meu amigo. Esse caso ficou grande demais para ser enterrado. É o que aconteceu com a Lava Jato. Você acha que não teve tentativa de abafar a Lava Jato em algum momento em Brasília? É lógico que tinha. A Lava Jato, da mesma forma, pegava um monte de gente. Não pegava só o PT, não. Pegava um monte de gente do PP, do PL, na época do Valdemar da Costa. Pegava um monte de gente ali nessa Lava Jato. Houve inúmeras tentativas de acordão. O problema dessas coisas é quando chega num certo tamanho, meu amigo, é difícil de botar o gênio de volta dentro da lâmpada, tá? Eu acho que ele está só no começo desses escândalos todos. Esse ano promete. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.